Amém, glória a Deus. Então nós vamos agora entrar em outro cenário, em outra história maravilhosa, com o mesmo personagem, que é Jacó. Mas agora já se passou tudo, ele chega em Siquém. Ele chega em Siquém e ele levanta um altar lá em Siquém. Amém? E chegou Jacó, salvo a cidade de Siquém, salvo. Por quê? Porque Deus o salvou dos perigos. Sabe, imaginando todos os servos do Senhor, Abraão, Noé, Ló, eles viveram tempos como nós hoje estamos vivendo. Fome existia ali, homens ímpios que não temiam ao Senhor, mas Deus os livrou, eles foram salvos, porque eles eram justos, servos do Senhor. E ele chegou salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã. Amém, glória a Deus. Então glorifica ao Senhor, porque você chegou salvo em Manaus, porque Deus tem te guardado, porque nós chegamos salvo nos lugares, na igreja, ou nos lugares onde Deus tem nos levado, porque Deus tem nos guardado, salvo. Enquanto muitos fazem uma viagem e não chega no seu destino, o avião cai, o navio afunda, acontece um problema, você sai de um lugar, vai para o outro, você não chega salvo. Centenas e milhares de pessoas, e contar, que vivem na terra e não tem o Deus de Jacó como seu guarda. Vivem na terra, pensam só nos seus interesses, tem uma doença e não se salva daquela doença, mas tem outros que confiam em Deus. Existe uma doença, tem uma doença, e ela vence aquela doença, ela vence a depressão dela, ela vence a adversidade dela, ela vence os conflitos internos e externos que ocorrem na vida dela, porque ela tem um Deus forte, o Deus da Bíblia Sagrada. Ela não vai ser privada das provações, dos conflitos, não, ela vai passar, mas a diferença é que ela vai passar confiando num Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e ela vai chegar salva no destino dela, como Jacó chegou salvo em Siquém. Quando chega salvo lá, ele não pensou duas vezes, ele levantou um altar para o seu Deus. E quando nós chegamos numa cidade qualquer, nós não pensamos duas vezes, nós vamos louvá-lo, esse Deus, nós vamos glorificar esse Deus, nós vamos exaltar esse Deus, porque ele abençoou a nossa viagem. Poxa, nós pegamos esse avião, nós oramos, colocamos nossos medos, colocamos nossas ansiedades, as nossas preocupações. Poxa, eu passei por uma doença maligna, passei por uma situação difícil, que mexeu, que abalou com minha estrutura. Pensei que até não ia suportar, ia sucumbir, mas graças a Deus eu invoquei o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Confiei nele e ele me deu uma grande salvação. E hoje eu estou aqui levantando esse altar. O coração de Jacó estava alegre. Deus me deu um grande livramento.
Deus abençoou meu trabalho, 20 anos trabalhando para Labão, meu sogro. Deus trabalhou, Deus abençoou, me reconciliei com Esaú, meu irmão. Então Jacó estava salvo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele orava, porque ele clamava, ele suplicava pelas misericórdias do Senhor. E com a gente não é diferente. Nós só vamos estar salvos dessa geração maligna e perversa. Aleluia. Das tempestades, da falsa doutrina, do falso ensino, dos falsos profetas, das falsas profetisas, das falsas visões, do anticristo, da heresia, aleluia, e enfim, desse mundo maligno, se nós tivermos Jesus Cristo e a sua palavra no nosso coração. Habitei naquela terra cheia de pecado, cheia de iniquidade, homens sodomitas, violentos. A violência hoje é um tema que é estudado, que é falado em todas as emissoras de televisão. Hoje fala-se muito em violência, como evitar a violência, como se livrar da violência. Só através, meu irmão e minha irmã, de Deus. Ele é que nos livra dos perigos da terra, da violência. Como? Mandando seus anjos, não deixando acontecer. Olha, Jacó, porventura, me livra, porventura, do que Saul poderia me fazer, me ferir. Porventura, coisas que ia acontecer futuramente, nos livra. E só Deus mesmo, mais ninguém. Mas uns não querem ter a humildade de reconhecer isso. Ignora a existência de Deus. Ignora totalmente a existência do Criador dos céus e da terra. É um soberbo, é um arrogante, é um altivo. E ele não é nada diante de Deus. Nós não somos nada diante de Deus. Nós somos pó e cinza. E Jacó chegou salvo em Siquém. Você está salvo em Manaus? Então glorifique o nome do Senhor. Você chegou aos 40, aos 50 anos. Você passou por lutas e adversidade. Então você tem motivos de sobra para glorificar e exaltar o nome do Deus maravilhoso. Amém. Você passou por uma enfermidade incurável e você se humilhou e essa enfermidade incurável foi curada graças à ajuda de Deus. Então você tem que levantar um altar no nosso coração e glorificar o nome desse Deus maravilhoso. Por quê, irmã? Porque Ele é digno, porque Ele é maravilhoso, Ele tem nos cuidado, Ele tem nos guardado da espada maligna. Seus servos. E aí Jacó, ele chega a Siquém e levanta um altar. Quando vinha lá de Padã Arã e fez o seu assento diante de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. E que ele é eterno. Ele é eterno, esse homem. Ele está vivo com Deus. Abraão, Isaac e Jacó, os três estão vivos, adorando, exaltando esse Deus agora, não mais aqui na terra, mas lá no céu, no céu. Por isso que é importante nós conhecermos bem esses homens
conhecermos bem a sua vida. Aleluia. E diz a Bíblia que Jacó, ele chegou lá em Siquém e ele comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda. Ele comprou da mão dos filhos de Amon, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Ele chegou logo lá e comprou logo o campo. Já comercializou, já negociou. Ele não invadia terras. Ele comprava com seu dinheiro, com o suor do seu trabalho, do seu labor. Amém, glória a Deus. E ele comprou com muito sacrifício, com muita dificuldade. Deus abençoou ele. Diz a Bíblia Sagrada que ali ele levantou um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Siquém. Um abraço para ti, Mari Oliveira. Que Deus te abençoe, minha irmã. Ela gostou da minha foto. Glória a Deus, que estava morrendo de saudade da irmã Socorro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E lá em Siquém, aonde ele comprou, chegou salvo. Aleluia. Ele glorificou, ele levantou um altar. Ele comprou um campo dos filhos de Amon, do pai de Siquém. E lá Deus o abençoou. E lá chamou Deus de Israel. E aqui nós terminamos essa história maravilhosa. E nós vamos para uma outra história no capítulo 34, que já conta Diná e os Sequimitas. Já muda totalmente a história. Já conta a história da única filha de Jacó que ele teve com Leia, a única filha dele. Ele teve 12 filhos, 11 homens e uma única mulher chamada Diná. E nós vamos meditar o que foi que aconteceu com essa família quando eles chegaram em Siquém, com essa filha. O que foi que aconteceu com Jacó? Um outro problema, com certeza. Então nós vamos meditar nessa palavra agora. E diz a Bíblia que saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó a ver as filhas da terra. Já estava mocinha, e ela foi dar uma andada ali. E diz a Bíblia que Siquém, filho de Amor, Eveu, ele era príncipe daquela terra. Que ele viu Diná, ele a tomou e ele deitou-se com ela e ele a humilhou. Aconteceu algo muito triste com a filha de Jacó, a Diná. E aí o que acontece? Pegou-se a sua alma com a Diná. A alma desse Amon, ele se apegou à alma com a Diná, filha de Jacó. Ele amou a moça e falou afetuosamente à moça. Mas antes de o que aconteceu? Ele estrupou a mulher. Ele violentou a mulher. E aí o que acontece? Falou também a Siquém, Amon, seu pai, dizendo: toma-me esta mulher. Quando Jacó viu que fora contaminada Diná,
sua filha, estavam os seus filhos no campo com gado. E calou-se Jacó até que viesse. Jacó ficou o quê, irmã? Calado. Até que viesse. Como não ficou o coração desse pai, né? Arrasado. Minha filha foi contaminada. Minha filha foi violentada. Ele calou-se, Jacó até que viesse. E Amor saiu para pai de Siquém, a Jacó, para falar com ele. Aí vieram os filhos de Jacó do campo, tudo já homem trabalhando no gado, e ouvindo isso, eles entristeceram. Ah, vocês não sabem o que aconteceu com a Diná? A Diná foi contaminado, filho de Amor, o príncipe da terra, tomou ela, deitou com ela e humilhou. Ela foi culpada. Aconteceu isso com ela. E eles ouviram, eles ficaram muito tristes. Entristeceram-se os varões. E ao mesmo tempo da tristeza, eles ficaram irados. Tristeza e ira vieram sobre eles. Iraram-se muito. Porque tinha acontecido isso com a irmã deles. Iraram-se muito, pois aquele fizera doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó. O que não se devia fazer assim. Ele fez doidice em Israel. Não era para ter feito assim. Ele fez ao contrário. Desesperado, ele se apressou para deitar com a mulher. E então falou Amor com ele, dizendo: a alma de Siquém, meu filho, está namorada da vossa filha. Dai-lhe, peço, por. Menos mal que ele queria casar com ela. Foi o contrário. Ele deitou com ela. Ele tomou ela, deitou com ela, ele humilhou para depois pedir em casamento. Já sabia que ele já tinha feito o que fez. Era primeiro para ele pedir ela em casamento para depois deitar com ela. Mas ele foi apressado. Então falou Amor com ele, dizendo: a alma de Siquém, meu filho, está namorada da vossa filha. Dai-lhe, peço, por mulher. Mas ele já sabia que ele já tinha feito o que fez. Ele tinha deitado com ela, ele tinha ele tinha estuprado ela. Mas ele queria ela como mulher. Ele assumiria ela como esposa. Ele estava gostando dela. Menos mal. Porque tem homem que faz o que faz com a mulher e não quer nem casar com ela. Abandona ela, deixa ela como uma Zé Ninguém. Esse não, ele fez o que fez, mas ele ainda quis casar com ela. E o que acontece? Aí o pai toma a frente do problema, o pai dele, e habitareis, aparetai-vos. Aí ele então falou Amor com ele, dizendo: a alma de Siquém, meu filho, está namorando a vossa filha. Dai-lhe, peço, por mulher.
Aparentai-vos conosco, dai nossas filhas, tomai as nossas filhas para vós. Vamos ser todo mundo parente aqui. E habitareis conosco, que a terra estará diante da vossa face. Habitai, negociai nela e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: ache eu graça aos vossos olhos, e darei o que me dissertes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me dissertes. Dai-me somente a moça por mulher. Ele queria a mulher. Então respondeu os filhos de Jacó a Siquém e a Hamor, seu pai, enganosamente. E falaram porquanto havia contaminado a Diná, sua irmã, e disseram-lhe: não podemos fazer isso, que dessemos a nossa irmã um varão não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que circunde os nossos machos entre vós, então dai-nos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, habitaremos convosco, seremos um só povo. Mas se não nos ouvirdes e não nos circuncidardes, tomaremos as nossas filhas e ir-nos-emos. E as suas palavras foram boas aos olhos de Hamor e aos olhos de Siquém, filho de Hamor. E não tardou o jovem em fazer isso, porque a filha de Jacó lhe agradava, e ele era mais honrado de toda a casa de seu pai. Amém, glória a Deus. Vieram, pois, Hamor a Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos varões da sua cidade, dizendo: estes varões são pacíficos conosco, portanto habitarão nesta terra e negociarão nela, e eis que a terra é larga, de espaço diante da sua face. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres, e lhe daremos as nossas filhas. Mas somente consentirão aqueles varão a habitar conosco, para que sejamos um só povo. Se todo macho entre nós circuncidar, como eles serão circuncidados, o seu gado e as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos. Concitamos somente com eles e habitarão conosco. Glória a Deus. E disseram e deram ouvido a Hamor a Siquém, seu filho, todos que saíam da porta da cidade. E foi circuncidado todo macho de todo que saiu pela porta da sua cidade. Só que houve uma traição aqui, nesse acordo que eles fizeram entre eles. Houve uma traição, diz a Bíblia, a primeira traição da Bíblia, entre um acordo. Eles tinham conversado, eles tinham entrado em um acordo, só que houve uma traição de Simeão e Levi. Nós vamos meditar nessa traição. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.